Então é isso. Então, quinta-feira, dia 3 já estamos aí no mês 7, gente. Acabou o segundo semestre, daqui a pouco já é 2026, né? Tá passando rápido de novo, né? A nossa reunião de quinta-feira, retomando aí, a gente parou de fazer alguns dias, né? E a gente está começando agora o estudo sobre o signo de Câncer, né? A gente parou no signo de Gêmeos, a gente terminou o signo de Gêmeos, né? E agora o signo de Câncer. E aí eu falei um pouco na semana passada sobre o signo de Câncer, a gente não leu, semana retrasada, aliás. E aí o signo de Câncer é o primeiro signo do zodíaco que vai falar sobre o elemento água. Então, é o primeiro signo que a gente vai entender que vai falar sobre uma questão emocional, sobre o cuidado, sobre o pertencimento, né? A gente pode até pensar que o signo de Câncer representa a alma do mundo, né? A água geradora e tal. Essa, esse amor incondicional, né? Também representa a mãe, o cuidado, a família, né? Todo esse aconchego, né? Eu não sei como que é para vocês assim, mas eu percebo, assim, por exemplo, até no grupo da família, a minha avó é falecida, né? E aí nesse período, os meus tios eles ficam mais saudosos, né? E aí inclusive hoje, esses dias, foto da avó, saudade do tio, do vô e tal. Então dá para perceber que até por conta do frio também, né? A gente fica mais sensibilizado, né? Mais precisando estar junto, essa coisa do aconchego, né? Que tem a ver com essa questão do signo de câncer, né? Acho legal assim, percebendo a natureza funcionando, né? Legal, bem legal. E aí, como que a gente está fazendo? A gente está lendo um trechinho do mito, né? A mitologia e astrologia. E, e depois é só Mera canceriana, né? Quem falava foi o Tadeu que falou que a mãe dele era canceriana. Então a gente está lendo o mito um pouco, e depois na segunda parte o mapa astral. Eu separei hoje o mapa astral do Nelson Mandela, para a gente dar uma olhada junto. Acho legal, tô achando legal essa fase de a gente conseguir interpretar, olhar alguns mapas juntos, né? Acho que a gente vai trazendo exemplos e fica mais. Enfim, acho legal, acho que é uma boa troca, assim. E aí a Evelyn tá aí, esperar para ver se o povo chega depois, mas a gente já vai começando. Vocês têm alguma dúvida, não? Vocês querem falar alguma coisa sobre o signo de Câncer? Alguém tem algum exemplo do signo de Câncer? Algum conhecido, alguma coisa? Algum caso do signo de Câncer? Tem o Orlando que falou que a mãe dele era canceriana, né? Mas o Orlando não tá falando, tá só escrevendo. Eu sou ascendente em câncer. Ah, é verdade, né? E como que é ser ascendente em câncer? O meu lugar de aconchego é a família, né? As, as raízes, né? A ancestralidade, tudo que eu mais gosto na vida. Por mim, eu quero ficar ali no ninho, né? Mas aí a leoa lá me puxa. Quem também tem um Eu, ascendente em câncer é a Lucila. Inclusive, eu falei com ela hoje. Uma amiga nossa também. Ela tem um ascendente em câncer. O lance do ascendente é que uma pessoa que tem um ascendente em câncer, ela transmite essa sensação de cuidado. Então, a gente vê na pessoa que tem ascendente em câncer alguém que a gente pode confiar, pode trocar aquela sensação assim, de falar assim, nossa. Você pode me ajudar? Tem essa sensibilidade empatia, né? partilha, né? Bem legal. Eu E tenho a casa 5, 100 planetas e o nó do sul em câncer. eu também tenho a casa 5 em câncer. É, É. eu A, sou a bem casa, mãezona. a casa 5 no signo de câncer, a pessoa tem um. Que a casa 5 representa o que a gente gosta, a expressão do eu, essa coisa assim mais. A expressão do espírito, né? Então, o que eu gosto de fazer, os meus hobbies, né? Que eu gosto de fazer Uhum, sem dinheiro, sem nada, assim, uma coisa que eu gosto. É uma particularidade, assim, sim. algo que me desperta não só paixão, assim, me desperta prazer. E aí em Né, não precisa câncer, sair gastar, né? não ouvi.
Não precisa sair e gastar, a gente inventa alguma coisa em casa e é feliz. Em câncer a pessoa tem o lance de gostar de cuidar, gostar de cozinhar, gostar de acolher, né? Adoro. E Enfim. sobre o Nó do Sul, o que que tu me diz? Em câncer, na casa assim, Eu tenho Nó do Sul em Câncer. o Nó do Sul é mais profundo, né? Mas o Nó do Sul ele vai falar sobre uma área da vida onde a gente tem uma facilidade, assim, tem uma coisa nata, né? Uma coisa que acontece com naturalidade. Na casa 5 em câncer, a pessoa tem a facilidade de cuidar. Ela entende essa coisa assim de acolher, de cuidar, de amparar. É como se fosse Uhum. natural, né? Nato. Assim, cuidar das pessoas, amparar, ouvir, abraçar e tal, tem essa coisa. É como se tivesse esse dom, né? Sim. Essa peculiaridade aí. Aham. É muito legal mesmo. É bem assim que eu me sinto. E eu faço terapias integrativas e complementares, né? E eu acho que, nossa, tem muito a ver comigo, assim, e com esse outro momento que eu tô vivendo, assim, me conhecendo mais com a astrologia. Sim. Enfim. E aí vamos. Você me ajuda a ler um pouquinho ou não? Me ajuda, Evelyn. Tá conseguindo daí, não? Consigo sim. Você mudou de lugar? Tá na cama? Tô na caminha. Porque O tá frio? Vitor. Porque tá frio, né? É, muito frio. Deixa eu pôr aqui, ó. Cadê? Então a gente vai. Chegou aí pra vocês? Chegou. Chegou. Tá bom assim? Tá. Pode começar? Pode. Dos mitos do câncer. E chegamos ao quarto signo, ao fundo do céu, reino do câncer. Sendo do elemento água, simboliza a água. Primavera seria? Ou primeva? Primeva, né? De onde surgiu a vida. Sua mais perfeita representação na natureza é o lago, aonde a água se deposita, se acumula. É também o poço profundo, o útero, a mãe. Feminino por excelência, liga-se intimamente a todos os processos da mulher, da menstruação à concepção, da gestação ao parto. Nenhum signo está tão próximo dos processos naturais da vida. Pode vivenciar, no decorrer de sua existência, o fluxo e o refluxo das forças vitais, de uma extrema alegria a uma profunda depressão. O ciclo de ser e existir, de morte e de renascimento, de inverno e verão, de outono e primavera. O animal que o representa é o caranguejo. Sobre a dura couraça, esconde sua fragilidade e se defende para sobreviver num mundo cujos valores são, sobretudo, externos. Nas metáforas deste signo, encontra-se os museus, os baús, as reuniões de família e as caixinhas de todas as formas, tamanhos e cores. No corpo humano, câncer rege os seios, o estômago e o útero. Regido pela lua, carrega em si características como sensibilidade, intuição e subjetividade. A lua torna os cancerianos introspectivos, complexos, difíceis de entender pela lógica, hipersensíveis, enfim, lunáticos, imaginativos, sonhadores, criativos. Tradicionais cultivam os hábitos, a cultura, as origens. Seu reino é o das emoções, dos sentimentos e dos vínculos. Sua função
é trazer à luz as imagens do inconsciente que eles percebem com nitidez através de suas criações. Todos os povos da antiguidade tinham suas deusas, representando a figura da mãe e da lua, cada qual com seu temperamento, caráter e força próprias. No entanto, todos eram associados à gestação, ao parto, à maternidade e aos ciclos da natureza, e representavam algum aspecto da natureza feminina. A lua era considerada a grande doadora da forma, a qual era gerada no ventre cósmico e trazida à luz pelas mulheres. Era também doadora dos dons da intuição, do sentimento e dos instintos da nutrição que os homens pareciam não possuir. Seus mitos mais importantes são os seguintes. Quer parar um pouquinho? Paramos. Deixa eu ver quem chegou. Ah, foi a Mel e a Inês. Tudo bem com vocês? Boa noite. Tá frio por aí também? É só aqui. A Inês, gente, faz tempo que a Inês não é. Boa noite. Tudo bem? A gente tá Ótimo. começando aí, tentando esquentar os tamborins. Nesse frio, a gente tá tentando esquentar. E a gente acabou de ler aí, começamos a falar sobre o mito de câncer, né? E aí ela deu uma explanada. E aí ela falou no começo, né? A água primeva, né? É um termo antigo, é egípcio. Ele vai simbolizar as águas primordiais, né? Ah, As primeiras águas, as águas primordiais, né? Então, o signo de câncer, ele representa essa água que nasce, né? Eu não sei como que vocês enxergam assim, eu fico sempre tentando, Meeting is being recorded. eu fico sempre tentando explicar melhor, né? Para alcançar mais e tal. Tem essa coisa assim de explicar. Porque nesse contexto, o signo de Câncer regido pela Lua, e a Lua com todo esse mistério, vai falar justamente desse mundo subjetivo que a gente vive, que são os sentimentos, as emoções. Então, o signo de Câncer ele representa o primeiro arquétipo que vai falar de uma espiritualidade, de uma coisa que faz parte, que nos ancora, que nos sustenta e a gente não toca. E não é uma coisa assim, não é uma matemática exata. É algo profundo, é algo subjetivo, é algo que emerge. Então, quando a gente fala de emoção, de sentimento, não tem uma explicação. A gente simplesmente sente, simplesmente emerge, simplesmente é tomado, né, por essas ondas. E o signo de Câncer ele representa isso. E é legal que ela falou dessa coisa da coraça, da representação do caranguejo. Eu não sei mulher diretamente. Nas mulheres que eu atendo, eu não vejo isso. Mas os homens que eu atendo de câncer, eles são naturalmente mais secos, mais frios, mais sisudos. E que, na verdade, isso é uma forma de defender a fragilidade. Olha que coisa curiosa. Você olha, você pensa que a pessoa ela é arrancuda, pensa que ela é fria e tal, mas na verdade a pessoa consegue entender que ela é muito frágil no sentido assim de se apegar, de se decepcionar, essa carência, né, dessa emoção, dessa abertura, e aí a pessoa cria uma casca, porque ela sabe que se abrir ela se machuca muito, né? Então é difícil acessar pelo grau de sensibilidade, né? Então, eu acho bem legal assim essas analogias assim que quando outro dia eu atendi um menino, ele tem a Lua, Vênus, Marte e o Sol em Câncer na casa 8. E ele é mais fechado assim, aí eu conversando com ele falando dessa sensibilidade. E aí depois que eu expliquei para ele, ele vai desarmando assim, né? A pessoa vai desarmando assim, e aí ele falou assim: "É difícil ser assim, cara". Ele mostrou a fragilidade dele, né? O quanto é difícil ter a questão dos relacionamentos e tal. Enfim, cada, cada signo mostra também a parte desafiadora
mas os dons, né? Porque ao mesmo tempo, o signo de câncer, ele vai falar sobre essa coisa do amor incondicional, né? Dessa coisa assim que eu falo essa coisa porque eu sempre brinco assim quando eu atendo, principalmente mães, que também tá dentro desse arquétipo. Eu sempre falo assim, mãe é um negócio, gente. Mãe é uma coisa assim, eu atendo muitas mães e atendo muitas mães também, por conta de um outro trabalho que eu tenho. E mãe é diferente, mãe é um ser diferente. O arquétipo mãe é uma coisa que não tem como explicar. Eu já me pus na posição e falei assim, eu nunca vou entender o que é isso. Né? A gente estuda, mas sei que me diz, né, o que que é. Então tem a ver com essa magia, né, do signo de câncer, né? Eu estava até lendo um livro e aí uma amiga também falou isso assim, né? Pelo olhar dela, pelo estudo dela, né, que a mãe é nosso primeiro orixá, né? Dessa coisa assim, né, dessa potência Proteção, né? de proteção. Nutrição e proteção, né? É, agora, por outra cultura, né, tem outras culturas que falam que a única oração que funciona no sentido de proteger, de resgatar e tal, que atravessa, né, essa questão do livre-arbítrio, é a oração de mãe, né? Tem essa magia, assim, fala, não, mãe tem. Então, tem esses mistérios aí, bem legal. E vocês querem dizer alguma coisa? Não? Alguma dúvida? Vocês vão me ajudar a esquentar os tamborins nesse frio? Não. E aí é legal a gente pensar também, porque, por exemplo, assim, tá, entendi. E aí, todos nós temos essa representação dessa subjetividade, que é a casa no mapa astral onde a gente tem o signo de câncer e a lua como representação, né, dessa região. É uma área da vida que tem o signo de câncer, é uma área da nossa vida onde a gente tem uma fragilidade, onde a gente tem essa sensibilidade. E, inclusive, eu estava conversando com a Cláudia. Antes ela falava, eu tenho câncer na casa 5 eu também tenho. Então, por exemplo, a minha relação com os meus filhos é uma relação que sempre me fragiliza. Assim, então, câncer na casa 5. E aí, quando eu tô com eles, eu gosto de cozinhar, eu gosto de agradar. Eu dificilmente sou, eu precisa, né? E tem alguma questão mais dura e tal, mas é sempre extremo, assim, que precisa, alguma coisa muito urgente, alguma peraltice que eles fazem e tal. E aí eu preciso ser duro de alguma forma. Mas, no geral, o cuidado, o acolher, o ouvir. Então, eu gosto de estar com eles para a gente sair, para a gente estar junto, para a gente comer junto, né? E fazer comida. O que eu sinto prazer de estar com os meus filhos, quando eles vêm para casa, é eu poder cozinhar e a gente sentar na mesa e comer, assim. E aí o Gustavo, ele é mais fresquinho, o mais novo é mais fresco, ele não come qualquer coisa. E aí com ele é um negócio, né? Qualquer coisa ele não come e tal. E aí tem todo uma dança para fazer o cardápio. Tem todo um lance assim dele aprovar o cardápio antes, senão depois ele não come. Ele é todo fresco desse jeito. Então tem essa questão, sabe? E aí o legal de pensar nesse sentido, para ser, né, para ser produtivo para a gente, que é isso. Então, a área do mapa astral onde a gente tem o signo de câncer é uma área onde a gente tem esse grau de sensibilidade, esse grau de carência, esse grau é, de amor, de afeto, né? Todo esse arquétipo do signo de câncer, né? Tudo bem? O que vocês acham? Dá pra gente esquentar assim? Por exemplo, você tem o signo de câncer em qual casa mesmo, eles? 3. Na casa 3 essa sensibilidade tem a ver com o aprendizado, com a escuta, com a troca. Então, a pessoa que tem o signo de câncer na casa 3 ela tem essa coisa assim do o aprender, ele vai muito no sentido do que gosta, do que sente. Então tem aquela questão da empatia, né? Fala assim, tá, eu quero estudar tal coisa, eu quero aprender tal coisa, mas precisa ter uma conexão, né? Precisa ter um sentimento, assim. Então é muito pela paixão mesmo, assim, né? O aprendizado não é o aprendizado pela questão ideológica, é o aprendizado pelo que sente. Fala assim, tá, eu senti, eu gostei daquilo. É nesse sentido, assim, sabe? Eu penso também que, sendo câncer de casa 3, que o meu acolhimento é pela fala.
também. Acolhimento pela comunicação, né? Eu sou muito de ouvir, né? Muito de aconselhar. Sim, também. Pode falar, Inês. Esse frio, eu tô um pouco rouca. Ai, gente, tá frio aí também? Nossa, eu tô rouca muito. E eu tenho então câncer na casa 6 com Lilith. Com a Lilith? Na 6. A cada seis vai falar de hábito, né, de dia a dia, de trabalho também, propriamente dito, né? Então, a cada seis no câncer, a pessoa tem a tendência ou tem o dom de trabalhar com cuidado, né? Geralmente, pessoas que têm o signo de câncer na casa seis são pessoas que trabalham, tipo enfermeira, de pessoas que têm esse lance do acolhimento. Não diretamente a profissão enfermagem, né? Mas, por exemplo, a pessoa pode ser para não ser tendencioso, né? De repente a pessoa ela é, ou se for um homem, né? De repente o homem ele é mecânico, mas ele tem câncer na casa 6. E aí ele vai ser o tipo de mecânico que acolhe, que ouve, que tem um carinho pelo cliente, que quer saber, que tem essa coisa assim desse sentimento. Só estou dando esse exemplo para dizer, quem tem câncer na casa 6, o trabalho, o dia a dia e o hábito tem como pauta ou plano de fundo esse sentimento, expressar esse sentimento. E aí, o que eu estou dizendo é que a maior expressão desse sentimento é o cuidado, a escuta, a devoção. Então, a casa. Eu tenho umas chaves assim que eu acho legal assim, de trocar, né? Eu também atendo muita gente que fala sobre questão vocacional. Qual que é a minha vocação, né? E tal. E a casa 6 é uma casa coringa no mapa. Porque a casa 6 vai falar sobre o hábito, sobre o dia a dia, sobre a minha potência de estabelecer um hábito. E a gente vai entender que a gente constrói qualquer coisa através de um hábito. Então, claro, a gente tem essas doces ilusões, né? Assim, eu vou virar músico. Eu vou virar qualquer coisa que seja. Eu vou estudar astrologia, eu vou. E, na verdade, esse é o resultado, né? Que seria já a casa 10. Mas até eu chegar na casa 10, eu preciso estabelecer um hábito que eu consiga ter constância e ritmo. Casa 6, constância e ritmo. Então, a pessoa que tem câncer na casa 6, ela também pode ter dificuldade de ter constância e ritmo, porque o sentimento invade muito, né? Então, o sentimento pode trazer muita instabilidade, né? Tipo, se eu não estou me sentindo bem, falta força, falta disposição. E é por isso que essa questão do cuidado ajuda, né? Porque a pessoa sente a necessidade, né, de estender a mão. E aí esse sentimento faz com que ela tenha esse impulso de manter esse hábito de cuidar, de acolher, né? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, né, no mecânico, entre aspas, aí fala, não vou trabalhar hoje. Eu não vou sim, porque, nossa, não posso deixar meus clientes na mão, né? Que tadinho deles, né? Como se quem diz assim, fala, nossa, essa devoção, né? Essa questão de sentimento. Enfim. Mas aí, você falou que tem a Lilith lá também? A Lilith é outro caso, né? A Lilith é legal. Porque a Lilith, eu geralmente eu vou ler a Lilith, Quiron e os eixos, né? No do sul, no do norte, depois, para não confundir. Porque ali a gente vai falar de uma área da vida onde a gente tem uma visceralidade. Visceralidade, visceralidade no sentido assim, aquela coisa assim que é das vísceras, né? Aquela coisa bem estonteante, né? Então, a posição onde a gente tem a Lilith é uma área da vida onde a gente é extremo, ou 8 ou 80. Então a gente não consegue ser mais ou menos. Ou a gente tá inteiro ali, com muita força, ou a gente vira as costas e não quer nem saber daquilo. Então, geralmente, quem tem Lilith na casa 6, ou a pessoa tem muita dificuldade de estabelecer um hábito, de ter um trabalho, de ter uma rotina, ou quando ela encontra algo que ela consegue fazer, é aquela pessoa que tem a tendência em desenvolver essa coisa que a gente chama de workaholic, né? A pessoa é muito
muito compulsiva. Aquela coisa de quando pega pra fazer, só aí não, tipo, não come, não, enquanto não termina, não. Então aquela coisa assim, ou eu pego pra trabalhar até exaustão, a coisa assim, fala, nossa, para pra comer um pouco, fala, não, não, não posso, preciso terminar isso aqui. Ou a pessoa fala assim, ah, não. Então tem essa peculiaridade, né? Da Lilith na casa 6. Mas o legal de pensar também é uma outra coisa, que a Lilith também é uma abertura. Quando eu estudei a Lilith, eu estudei, eu li, e aí eu assisti algumas palestras de uma astróloga que é especialista, a Vanessa Guazelli. E eu achei bem legal, assim. Eu fui ler os artigos delas e tal, achei bem legal. Inclusive, eu fiz um mapa astral com ela, o meu, na época. E ela mostrou os vídeos daqueles dançarinos do circo de Moleque, Vostok. amor. E outros circos também. Aqueles dançarinos assim, aquelas danças que a gente olha e não sei vocês, mas eu olho e falo assim, nem se eu treinasse uma vida, eu não ia. Porque é muito visceral. Sabe aquela coisa que é muito visceral? Você fala assim, a pessoa tá dançando, é uma coisa assim que não é só ensaio, não sei, não é muito visceral. E aquilo é uma representação da Lilith colocada dentro de uma consciência, né? Tipo, apropriada. Então, é muito Lilith de casa um, né? A pessoa tem uma destreza que você olha e fala assim, nossa, gente, isso aí é uma coisa que brota do espírito, né? A pessoa, ela viveu para nascer aquilo mesmo, né? Dentro desse contexto. Então, a Lilith tem essa peculiaridade. Na casa 6 é uma pessoa que pode ser extremamente organizada, é extremamente trabalhadora, extremamente. É como se a casa 6 fosse uma carta coringa para ela, né? Tem essa possibilidade também. O que você acha? Muito longe, não? Então, eu acho que fica a falta do hábito. Você tá na parte da falta da hora. Tipo, academia, eu consegui essa vez ficar um ano, mais de um ano. Então não tenho essa coisa da disciplina, do hábito. Vamos supor, começo a fazer aula de dança, aí não vai, para. Começo a fazer um negócio, vai, para. Então, E a lua tá onde? tá em Leão, na casa 6 também, só que é em Leão. Ah, entendi. Ela na 6, mas tá em Leão. Entendi. Oi, Valéria. Valéria chegou por aqui. O povo tá com tanto frio que tá nem abrindo a câmera do povo que chega, gente. Oba, tudo bem? Tudo bem, Val? Tudo em paz. Vou te ver por aí, tá de saudade. E então é isso. Alguém mais? Não. Dúvida? O que eu tava falando mesmo? Tava falando sobre câncer nas casas, né? É, A Evelyn tem aonde, Evelyn? Aproveitar que a gente tá pouca gente, dá pra gente Na aproveitar 10, na 10. na 10. Trabalho, né? Trabalho em cuidar, estender Eu, a mão, né? Em acolher, né? eu acho que está propício para mim na área de trabalho esse ano, tá não, Rodrigo? Você sabe que tá mesmo? Eu estou achando que tá, Eu viu? não acho, não. Tá mesmo, sabe por quê? Vou te falar por quê. Inclusive, eu atendi. Hoje é que dia? Hoje é quinta, eu atendi hoje cedo. Para a moça que eu atendi às 9 horas hoje. 9h30. E ela tava com. Ela tem câncer na casa 10. E eu vou te falar por quê, né? Porque, por exemplo, que aí é um outro assunto dentro desse mesmo assunto. Só para a gente não se assustar muito, né? Mas, por exemplo, tem os trânsitos, né? Então, hoje, o Júpiter, hoje não, né? Faz pouco tempo, ele ingressou em câncer, ele está passando pelo signo de câncer. E ele vai ficar aqui em câncer mais ou menos um ano. Então, quer dizer que ele voltou aqui há 12 anos atrás. Então, a cada 12 anos, nessa mesma época, a área da vida onde tem o signo de câncer ganha um sentido de expansividade. Entende? Então aí é legal. A gente tem muitos desafios olhando pelo céu, né? Saturno, Marte, Urano e tal. E aí, sempre quando eu faço a leitura do mapa, eu falo assim: vamos aproveitar que o Júpiter
Aproveitar no sentido assim de jogar semente, de arar a terra, de aproveitar, de fazer as coisas acontecerem para que seja, De repente ela quer um pão junto com o bolo. para que De seja um repente ela pão olha junto os com o dois e não bolo, acha nenhum pequeno. para que seja um pão junto com o bolo. É claro. Também quero bolo. Desculpa, eu abri porque eu quero falar minha Lilith aqui e tô Entendi. falando com a minha filha junto. Tá bom. Enfim, então, e aí você falou, né? Assim, eu acho que, então é isso. Então é um período, Júpiter passando pela casa 10 onde a questão do trabalho, da carreira, visibilidade, ganha potencialidade. E aí o legal de pensar que tudo que você fizer nesse período para regar essa área, isso ganha potência. É como se o céu tivesse a seu favor. É o melhor momento do ano para você fortificar o caminho profissional. E até você mudar de destino, fortalecer a aposentadoria, que tem a ver com o futuro, fortalecer. Tudo que tem a ver com essa questão de um futuro com mais fartura. E nesse sentido de câncer, com a questão do cuidado, né? Cuidado não só com as pessoas, mas com você. Entende? Então, por exemplo, Júpiter passando pela casa 10 em câncer, promoção, aumento de dinheiro, de reconhecimento, aquela coisa que estava empacada desenrola, aquela oportunidade. Então, tem essas questões, sabe? Eu tô assim, tô até enfatizando mais no sentido de falar assim, aproveita, gente. Aproveita, aproveita, aproveita. Né? Nesse sentido, que você, né, tiver pensando nesse sentido de. Porque depois é só daqui 12 anos. Isso. Aproveitar agora. Ah, é. Enfim. E aí, a Cláudia foi embora com pão e com chá? Ah, gente. Ah, ela ofereceu o pão e o chá e foi embora. Enfim, vamos ler mais uma partezinha Vamos continuar. aqui que ia começar a falar do mito, né? O caranguejo. Deixa eu ver se a Cláudia que quer voltar aqui. Como é que eu faço aqui? Ela voltou. Você pode ler, ô Evelyn? O caranguejo gigante. No oitavo trabalho de Heracles, Hera enviou um caranguejo gigante para ajudar a Hidra de Lerna a derrotar o herói. Durante a luta, o imenso caranguejo saiu rastejando do pântano e agarrou os tornozelos de Heracles com suas tenazes. Por causa dessa manobra, ele quase perdeu a luta. Por fim, conseguiu libertar-se e, enfurecido, esmagou o caranguejo. Era para honrar o obediente animal, eternizou-o como a constelação do signo de Câncer. O caranguejo simboliza o lado arcaico deste signo, que muito valoriza a mãe e considera o pai apenas como aquele que planta a semente. Muitas vezes, os cancerianos têm extrema dificuldade para libertar-se da figura materna e de sua influência. No mito, o caranguejo usa a forma astuciosa do signo, quando agarra o herói pelos pés, minando sua estabilidade ao invés de enfrentá-lo diretamente. Este padrão obscuro precisa ser confrontado pela face luminosa do herói. Às vezes, esta forma de agir aparece nos relacionamentos dos cancerianos, onde oferece apoio e amor, conscientemente, enquanto em segredo minam o outro inconscientemente, boicotando seus projetos,
mais audazes que são sentidos como ameaçadoras à relação. Esse caranguejo arquetípico espreita no pântano de todos que têm o signo de Câncer, fortemente enfatizados em seus mapas natais. Aqui para aproveitar que esse gancho aqui eu achei legal. Ah, Kika chegou. Mas tem uma coisa que é legal. Oiê, tudo bem? A gente está aqui confabulando sobre o signo de Câncer. A gente lê um pouquinho, trechinho. E aí, esse mito ele é mais extenso do que isso, né? E o signo de Câncer ele é realmente difícil de compreender porque não é uma coisa cognitivamente direta, assim, não é uma coisa concreta, né? Como o oposto que é o Capricórnio, né? Que tem a questão do discernimento, né? 2 e 2 é 4, é uma coisa mais material. O signo de Câncer é um mergulho sobre as emoções. Então ele não é direto, ele tem dificuldade de ser confrontativo. Ele vai pelas beiradas, ele vai tateando. Então, por exemplo, pensando no mapa astral, né? Então, só para a gente conseguir fazer um paralelo, Marte no mapa astral ele representa a nossa disposição física. Pode ser o Marte ele pode até representar a nossa espada nessa guerra da vida, sendo bem filosófico assim, a nossa força de ação. Então, como nós agimos para que as coisas aconteçam, a nossa disposição também sexual, essa coisa assim de falar assim, tá, o que que eu vou fazer? Sobre ação mesmo. E aí, quem tem Marte em Câncer tem dificuldade de fazer com que as coisas aconteçam, porque essa ação, ela depende de um sentimento, ela depende de uma emoção. Então, muitas vezes a pessoa, ela tem, a gente pode até pensar que a pessoa tem menos atitude, mas não é que ela tem menos atitude, ela espera, ela não é direta, então ela precisa estar, é meio que uma dança, né? Ela vai sentindo e vai meio que percebendo. Então o movimento ele não é linear, vai indo, e aí vai para cá, vai para lá, simbolizando também essa questão do caranguejo, né? Que ele não é direto, né? Ele anda de lado, né? Então para chegar no objetivo ele vai tateando, né? É uma representação, né, simbólica, mas é isso. Aí eu estava falando sobre a questão das casas e eu falei, né, do meu mapa, assim, tá, eu tenho o signo de Câncer na casa 5. E aí é isso, assim, eu percebo que com os meus filhos eu perco a força. Eles não sabem disso diretamente, mas é uma área onde me fragiliza. Me fragiliza, é tão legal entender que me fragiliza no sentido de eu ficar emocionado, de eu ficar eufórico, de eu ficar compadecido, de eu tentar compreender, de eu tentar acolher, de eu ter dificuldade de ser mais incisivo. E até para explicar ou para chamar a atenção de alguma coisa, e aí eu vou tateando. Aí eu vou por aqui, aí eu chamo para conversar, e aí vamos almoçar. Você quer almoçar onde? E aí é todo um movimento que na prática, no geral, eu não faço. Mas nessa área da vida, eu percebo que eu faço esse movimento. E aí, se eu não estou bem consciente, dependendo, eu posso até me perder, né? Pelo grau de sensibilidade, né? Então tem Não, essa. você evita o confronto, mas você não deixa de falar o que precisa falar, né? Sim, mas mesmo quando eu preciso falar algo e eu sei que precisa resolver alguma coisa, não é uma coisa tão fluida. É o signo de Câncer, gente, é um martírio, é um sentimento, é um drama, é um negócio, fala, nossa, e às vezes nem é uma coisa assim tão, mas, né, tem essa peculiaridade, né? Pode falar, meu. Eu estou pensando aqui que câncer é um signo cardinal, né? Então ele tem ímpeto, né? Ele tem um. Iniciativa, né?
Ele tem uma iniciativa, né? E eu acho que câncer ele é realmente muito afetuoso, carinhoso, acolhedor, mas mexe com câncer para você ver se naquelas aquelas patinhas dele ali não pega no calcanhar do Hércules ali, As né? patinhas, ótimo. Nossa, ele Com mexe com estratégia. nossa, câncer. Já viu com canceriano bravo? Eles são, né? É difícil tirar do sério, mas quando tira. E eu fico pensando, você de câncer de casa 5, mexe com as suas crias para você ver se não É vira. sobre isso. É sobre isso. Mas nesse sentido, que é legal, né? Se a gente pegar as modalidades, né? Pra, tá, é um signo cardinal. E aí, já juntar, né? O cardinal e aquático. Entende? Então, é uma, é uma impulsividade de sentimento. São sentimentos que emergem. Então tá tudo bem. De repente me deu uma raiva, de repente me deu um sentimento, de repente algo me fez. E aí sim, e aí eu sou. Mas não é uma ação direta, pensada. É uma ação reativa. Reativa por conta do sentimento, né? Eu acho que câncer ele se move pela paixão, né? Tem que estar, não é paixão amorosa, tem que estar apaixonado por tudo que faz, né? A reação Pelo dele. sentimento. Até o Marte, você está falando do Marte em Câncer, né? Marte em Câncer ele só se move se tiver paixão naquilo que faz, né? Se tiver um propósito muito forte, senão, né? Até para a gente conseguir fazer um paralelo, eu acho legal os paralelos que a gente consegue pensar. Oi, Silvana. Oi, Sil. A gente consegue pensar melhor no arquétipo, né? Então, por exemplo, pensando no olhar masculino, né? Bem primário. Mas Marte, ele também vai falar sobre a disposição sexual. Marte vai falar sobre essa disposição, né? O que movimenta, o que estimula sexualmente. Marte em Áries, o estímulo sexual é pela conquista. Aquela coisa assim de é como se for pensar no homem, né? É como se através da conquista ele reafirmasse para ele mesmo, mas talvez nem para ele mesmo, mas talvez ele nem saiba, mas reafirmasse a sua masculinidade. Então é isso assim, tipo, é uma conquista que ele se sente mais homem. Essa infantilidade em Áries. Em Câncer, essa disposição é pelo sentimento. Preciso gostar, preciso. E aí é legal de pensar nisso, porque, por exemplo, os homens são machistas e tal, e aí eles vão meio na sua maioria, né, vão seguir na boiada e tal, e aí o Marte em Câncer, ele não consegue. Ele pode até querer fazer para pertencer e tal, mas depois ele se magoa, se ressente, tem todo um negócio, né? Fica todo fragilizado e tal. Enfim. Então tem essa peculiaridade. Mas, enfim, vamos. Aí falando disso, vocês querem falar mais alguma coisa? Falando disso, a gente está falando do. Eu separei o mapa do Nelson Mandela. E aí é legal a gente pensar nisso que a Mel falou, porque fala assim, o signo de câncer não tem atitude. É, mas mexe com o pertencimento dele. Mexe com a família. Mexe com a pátria. Mexe com a sua origem. Mexe com a sua família, ou então mexe com a sua mãe. E aí isso vira outra coisa, né? Porque é isso, assim, mexeu em algo que é. E aí essa briga pela pátria, né? Nesse caso, pegando esse exemplo, né? Nelson Mandela, né? Então tem essa questão, né? E eu achei muito legal. Você fala assim, nossa, aqui o câncer ativou, né? Ativou porque tem um motivo, né? Tem toda uma questão. Enfim, mas vamos olhar junto. Tudo bem? Vamos ver. Mapa do Nelson Mandela. E aí, como eu sempre faço, eu separei a biografia dele, curtinha que eu escrevi, peguei ali o resumo para a gente entender sobre quem a gente está falando, né? E aí depois a gente dá uma olhada no mapa. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei.
aqui a biografia dele. Curta, né? Porque a história dele é um pouco. Tem bastante coisa, né? Eu falei, tá, vamos fazer um resumo. Alguém pode me ajudar na leitura da biografia? Nessa hora eu sei, porque eu sei que sempre tem briga, assim, mas uma de cada vez. Eu posso, se ninguém se Pode, opor. pode, por favor. Nelson Mandela, a vida de um símbolo mundial de justiça e liberdade. Nelson Rolihlahla, será que é assim? Rolihlahla Mandela, conhecido mundialmente como Madiba, seu nome de clã do povo Xhosa. Foi mais do que um líder político, foi a consciência viva, uma ponte entre o sofrimento e a esperança, entre a opressão e a reconstrução. Sua trajetória marca um dos capítulos mais profundos da história do século XX, e seu legado segue vivo como referência ética e humanitária. Infância e raízes culturais. Mandela nasceu em 18 de julho de 1918 na pequena vila de Mansfield, na região de Transkei, leste da África do Sul. Era descendente direto da realeza Tembo, do povo Xhosa. Cresceu sobre os valores da comunidade africana tradicional, aprendendo desde cedo sobre respeito, escuta, responsabilidade coletiva. O nome Rolilala significa aquele que puxa o galho da árvore, ou seja, o que causa distúrbio. Um prenúncio de sua atuação futura contra a ordem imposta pelo apartheid. Ainda criança após a morte do pai, foi adotado como um regente do povo Tembo e passou a ter acesso à educação ocidental cristã. Recebeu o nome de Nelson, de uma professora britânica, prática comum nas escolas coloniais. Educação e caminho do direito. Na juventude, Mandela estudou nas universidades de Fort Hare em Tudo não bem. sei ler essa palavra. Ali se envolveu com os primeiros movimentos anticoloniais e experimentou a discriminação racial diretamente. Formou-se em direito e fundou, com Oliver Tambo, o primeiro escritório de advocacia negro de Joanesburgo. Advogava para negros que, sob o regime do apartheid, não tinham direito à justiça. Início da militância política. Em 1944, filiou-se ao Congresso Nacional Africano, CNA, onde cofundou a Liga Jovem do CNA, influenciado por ideias anticolonialistas, marxistas e por líderes pan-africanistas, passou a organizar protestos, boicotes e campanhas de desobediência civil contra o sistema legal do apartheid, política institucionalizada de segregação racial e domínio branco. Do Pacífico à luta armada. Após o massacre de Sharpeville, em 1960, onde 69 manifestantes negros foram mortos pela polícia sul-africana, Mandela passou a defender a luta armada como uma forma de resistência. Em 1961, fundou um conto, Lança. Lança da missão. Lança da Nação, braço militar do CNA. Prisão e julgamento de Revônia. Em 1962, foi preso acusado de incitar greves e sair do país ilegalmente. Pouco depois, durante o julgamento de Rivônia, em 1964, foi condenado à prisão perpétua por sabotagem contra o regime. Na ocasião, fez seu famoso discurso no tribunal. Tenho lutado contra a dominação branca e tenho lutado contra a dominação negra. Eu acalento o ideal de uma sociedade democrática e livre. É um ideal pelo qual eu espero viver e alcançar, mas se for necessário, é um ideal pelo qual eu estou preparado para morrer. Aos 27 anos de prisão, 1962-1990, Mandela ficou 18 anos preso na ilha Robben,
em condições duríssimas. Trabalhou em pedreiras, sofreu isolamento, mas nunca cedeu ao rancor. Sua postura firme, ética e resiliente o tornou um símbolo da luta por liberdade em todo o mundo. Durante os anos 80, sua libertação passou a ser exigida por campanhas internacionais, enquanto dentro da África do Sul crescia a resistência popular. Libertação a diálogo, 1990. Mandela foi libertado em 11 de fevereiro de 1990, após 27 anos de prisão. Já em liberdade, iniciou diálogos históricos com o então presidente F.W. de Klerk para pôr fim ao apartheid e conduzir o país a uma transição pacífica. Primeiro presidente negro da África do Sul, 1994-1999. Em 1994, após décadas de luta, Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul nas primeiras eleições multirraciais do país. Durante seu governo, criou a Comissão da Verdade e Reconciliação, liderada por Desmond Tutu, com o objetivo de curar as feridas da nação por meio da escuta, do perdão e da revelação dos crimes do passado. Implantou políticas de reconstrução nacional com foco em educação, saúde, moradia e combate à pobreza. Evitou represálias, escolhendo o caminho da reconciliação em vez do revanche. Reconhecimento mundial e Prêmio Nobel da Paz. Em 1993, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, compartilhado com de Klerk. Mandela tornou-se um ícone mundial da luta por justiça, tendo recebido mais de 250 prêmios internacionais, além de diplomas honorários de dezenas de universidades. Legado pós-presidência. Após deixar a presidência, Mandela fundou instituições como o Nelson Mandela Foundation, dedicou à luta contra a epidemia do HIV/AIDS, à educação infantil e aos direitos humanos. Seu último grande gesto público foi durante a Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul, símbolo de reconhecimento do país diante do mundo. Morte e eternidade. Nelson Mandela faleceu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, em Joanesburgo. Seu funeral foi acompanhado por lideranças do mundo inteiro, mas sua morte não encerrou a sua presença. Mandiba permanece como símbolo universal de dignidade, coragem, perdão e justiça. Mandela nos ensinou que é possível lutar sem odiar, resistir sem perder a ternura, transformar sem destruir. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou religião. As pessoas aprendem a odiar. E se podem aprender a odiar, também podem aprender a amar. É isso. Nelson Mandela. E é legal que é contemporâneo, né? É agora, né? Foi agora, Recém. recente. E é legal, assim, que eu gosto do termo, né? Que eu ouvi de uma amiga, assim, de algumas pessoas passam e deixam seu nome marcado na pedra, né? Para a eternidade. Aí é um desses exemplos aí. E aí, eu vou abrir aqui o mapa astral dele, que eu separei aqui. E aí tem o site, né, que a gente pega as informações, que é o astro.com. Ali tem informações, né, de mapas astrais e tal. E ali tem algumas classificações. Quando a gente tem certeza do horário, é a classificação A. E aí o Nelson Mandela está ali entre a classificação C, sobre a certeza do horário, né? Mas como também vem ali a interpretação da Lins Green e tal, né? Então é um mapa que é usado, né, para referência do Nelson Mandela. E eu estava estudando o mapa, eu achei bem legal, assim. Primeiro, já fugindo do protocolo, né, primeiro pensando no Sol de casa 8, né? Então a casa 8 ela é representação, né, de alguém que tem essa coisa assim da crise, né? Do renascimento, essa passagem dele, né, de não abrir mão, né, de assim, mesmo eu morrendo, eu não vou abrir mão do que eu estou lutando, né? Isso é uma questão de casa 8, né? Casa 8 que tem
essa potencialidade, né? Mas vamos ver. Eu sempre começo o mapa pelo ascendente. E aí, né, o ascendente por conta do... que o ascendente é essa abertura, né? É o jeito que a gente enxerga e também é como a pessoa usa, né? O instrumento que a pessoa usa para se fazer valer no mundo, né? Então, e aí é legal. Primeiro que o nó do norte dele está bem no ascendente, né? Então tem essa questão ascendente de Sagitário e o Júpiter, né? O regente está em Câncer ali na casa 7. A casa 7 tem um estéreo ali que faz essa oposição. E nesse contexto, o ascendente em Sagitário, a promessa de expansão através da consciência, né, por conta do próprio signo de Sagitário, essa questão visionária, e o conjunto com o nó do norte, a gente pode até pensar, né, no chamado da alma, né, ligado a uma busca por justiça, sabedoria, né, liberdade coletiva, né, por conta do nó do norte em Sagitário, né? E aí, essa oposição com a Vênus marca uma tensão entre a jornada pessoal e os relacionamentos, naturalmente, né? E o trígono, né, que o ascendente faz com o Netuno, ele vai trazer essa questão do carisma, né? Do carisma espiritual, presença espirituosa, né? Alguém que inspirava, né? Esperança, compaixão, tem essa questão, né? Então, claro, a gente tem só as fotos, as imagens, mas ele tem uma imagem assim de alguém que é acolhedor, né? Um sorriso mais brando, né? Então, tem essa peculiaridade com esse trígono, com o próprio Netuno. E aí depois, antes de falar do regente, o próprio Sol, né? No signo de Câncer, que é o que a gente vê um pouco hoje. Então, o signo de Câncer é essa passividade, né? Essa coisa da paz, né? Da não luta, do amor, né? Que no final, né? Ele falou, né? Facilitar. Então, essa coisa assim de buscar a paz, de buscar o equilíbrio, né? Então, isso é uma questão canceriana, né? A profundidade transformadora por conta da casa 8 e alguém que atravessou, né, esse processo de morte e renascimento, tanto no sentido pessoal quanto no sentido coletivo, foi muito tempo preso, né, e preso justamente por essa luta. E uma coisa que eu falei no começo que eu achei bem legal é isso, né, então, o que engatilhou, né, essa reatividade dele, essa luta, foi justamente a injustiça com seu povo, né? Ele vê pessoas mortas, né? Fala assim, não, então. E aí começa essa batalha, né? Então, essa coisa do câncer, né? Que, né? Quando os seus são ativados, né? Tem essa peculiaridade aí. E aí o trígono do Sol com a Lua, tem ali, né? O trígono com a Lua, de casa 12, né? Fortalece essa conexão entre a alma e o propósito, né? Propósito, a gente pode até pensar o propósito transformador, mas também o propósito espiritual, né? Se a gente for pensar um pouco mais a fundo nesse sentido, né? E aí essa lua de casa 12, né? Escorpião, e aí recebe uma quadratura com Mercúrio e com Saturno, que estão ali na casa 9. E aí, na linguagem da astrologia, é uma lua que está em queda, porque está em Escorpião, né? Mas é uma queda poderosa, né? Porque não é um signo. Porque, por exemplo, essa questão da resistência, da força, é, de conseguir a resiliência, né? E a própria transformação pessoal e depois a transformação do contexto social, né? Então, uma lua em escorpião tem esse poder aí, né? De regeneração, né? De renascer, né? E uma força oculta, né? Na casa 12 essa conexão com o inconsciente, e a gente pode até pensar no inconsciente coletivo, e a sensibilidade também no sentido espiritual, né? E aí, naturalmente, essa quadratura vai trazer aí desafio, né, entre a emoção e o conflito da razão, né? E a disciplina, a cobrança, né, o discurso, né? E aí, naturalmente, a exigência de um aprendizado sobre o discurso interno, né? Porque na passagem da biografia dele, então, quando teve a injustiça, né, ele fala, então vamos se armar, né?
Ele, ele, ele mudou, né? Falou, então vamos se armar, então vamos reagir. E aí teve a questão da prisão, né? E aí, naturalmente, teve uma transformação interna nesse sentido de como reagir, né? E aí ele sai e se torna presidente, né? Nada menos que presidente, né? Primeiro presidente negro e tal, né? Então, tem essa marca dessa transformação. E aí uma outra questão, a Vênus em Gêmeos, na casa 7 em conjunção com o Nó do Sul, conjunto ali na cúspide, né, na casa 7 a gente fala na cúspide assim, como está bem no começo, fazendo uma triangulação com Urano, de casa 3 e aí essa oposição com o ascendente, né? E aí, essa questão de marcas, eu não gosto da expressão marcas kármicas, né? Mas esses planetas pessoais, o ascendente, com o eixo nodal, nó do sul, nó do norte, com a Lilith, com o Quiro, né? Que não é o caso dele é com esse eixo nodal. Eles trazem, assim, a pessoa para uma disposição mais profunda do que a própria pessoal. Então, vamos separar. Fala assim, tá, eu falo, inclusive, disso nas aulas, né? Quando a gente pensa no termo kármico, kármico ele vem do hinduísmo, né? Da cultura do hindu, e esse pensamento entre vidas, de causa e consequência entre vidas. É isso que fala essa questão kármica. Logo, quando a gente pensa nesse contexto, não pode ser uma questão só do mapa que é kármica. Então, se a gente acredita, se a gente estuda karma e reencarnação, a gente vai entender que o mapa astral inteiro ele é kármico. Não tem como um ponto ser kármico e outro ponto não ser. Entende? Fica uma coisa meio contraditória. Mas quando a gente usa esse termo, é muito para dizer que, assim, nesse eixo, a pessoa tem um chamado, uma responsabilidade, um compromisso, um aprendizado que vai além das suas questões pessoais. É isso que quer dizer. Então, é uma responsabilidade mais profunda. Então, nesse caso dele, fica mais nítido, né? A gente entender isso assim. Então, tá, a relação com o outro, que tem a ver com essa Vênus na casa 7 e aí, junto com o Nó do Sul, vai falar sobre que não tem a ver com ele, não é sobre o que ele gosta, os seus relacionamentos, o seu casamento, é sobre uma questão da pátria, da nação, do mundo. Então ele tem um contexto, né, mais profundo nesse sentido. E aí, mesmo que não seja uma coisa assim grande, né, se a gente for pensar na nossa vida cotidiana, quando a gente tem planetas pessoais ou algum eixo forte com o nó do sul e com o nó do norte, é como se aquilo nos atravessasse, assim, é uma coisa mais forte do que a gente. Tem que largar as nossas questões pessoais, né, para conseguir dar conta de algo que a gente precisa se responsabilizar, precisa estar na frente, precisa cuidar de alguém. É algo que vai além, né? É nesse sentido. Inclusive, eu atendi uma menina hoje, tinha uma questão, e aí a tia dela ficou doente com câncer e ela teve que cuidar. E aí tinha essa questão, né, que tinha a ver com a casa 4 dela. Então, percebe que é uma coisa que atravessa, assim. Então, é uma responsabilidade maior, vai além das suas questões e você não escolheu e, de repente, você precisa se responsabilizar. Enfim, estou dando um exemplo só para a gente conseguir perceber. E aí, tá falando da Vênus. Então, com essa questão do Nó do Sul, essa questão, né, mais profunda, que eu já falei, e o argumentar se reduz com a palavra, né? Então, nesse sentido, é como se ele precisasse fazer com que a coisa ganhasse um sentido maior. O trígono com Urano sugere rupturas, né, transformações nas relações, né? E ele foi literalmente um libertador, né? Então, uma Vênus em Gêmeos, em trígono com Urano, né? Então, ele foi um libertador através da inteligência, né? Ele libertou através da inteligência, né? E aí a oposição com o ascendente é esse próprio desafio, né? Com as questões pessoais, né? E o destino coletivo, né? Enfim. E aí o Mercúrio, que está ali, né? Tem um estélio ali na casa 9, né? O Mercúrio, o Netuno e o Saturno ali. Então, Mercúrio em conjunção com Saturno,
faz um sexto com Marte e recebe uma quadratura da Lua, né? Então, indica uma mente regida por valores elevados, ética na visão, por conta de Saturno, e confere responsabilidade sobre a palavra, sobre a sabedoria adquirida com o tempo, sobre a questão do estudo. Então, né, a casa 9. A casa 9 também é uma casa de espiritualidade. Na verdade, a casa 9 é uma casa de expansão de consciência. E essa expansão da consciência, ela tanto pode vir através das questões acadêmicas, estudo acadêmico, faculdade propriamente dito, como através de viagens, porque você conhece outras culturas e acaba expandindo o jeito que você enxerga, como através de buscas espirituais também. No caso dele, né, então ele formado em direito, uma pessoa que estudou, então ele tem uma base, né, acadêmica nesse sentido, dessa busca por esse conhecimento aí. E a quadratura do Mercúrio com a Lua revela a tensão, né, entre o pensamento e a emoção, né, a dificuldade de se expressar em situações de sofrimento, né. E aí eu acredito até que essa questão do isolamento, da prisão, né, trouxe para ele, porque foi muito tempo, né, que ele ficou preso, né. Foram 23 anos, se eu não me engano, né. Então, foram, enfim, o que eu pensei é que foi tempo suficiente para ele conseguir superar, né, esse sofrimento, né, essa tensão, né, entre a palavra, né, o que ele comunicava, o entendimento e a emoção dele, né, porque foi uma questão diretamente de injustiça, né, enfim. E aí pensando no Saturno em si, que está ali, né, nessa estélio, é, a posição de Saturno no mapa, e eu sempre falo isso, eu acho legal, ele traz três fases na prática. Uma fase de constrangimento, onde a vida constrange de forma bem incisiva, uma fase onde a pessoa meio que é, decide se defender, né? Fala assim, tá, então não quero nem saber disso. E uma outra fase de liberdade, quando a pessoa se responsabiliza. A casa nova em si, ela tem a ver com justiça, né? Com missão, né? Então, a pessoa, no caso, Saturno na casa 9, a pessoa primeiro tem um constrangimento sobre a questão de justiça e depois, quando ela decide, né, se responsabilizar, aquele também é um caminho de liberdade, né? E aí, na história dele, isso ficou muito nítido, né? Ele assumiu o peso, né, da palavra, né, com a missão, né, esse compromisso, né, capaz de criar leis, né, ele criou leis, né, leis para unir multidões, né, e aí, claro, a quadratura com a Lua sugere que isso não foi sem dor, né, e aí, voltando, né, foram 23 anos, né, de reclusão, né, que era uma prisão perpétua e depois por conta do caminho, né, popular e tal, ele, enfim, reverteu isso. E aí o Júpiter em Câncer, né, exaltado ali, tá em Câncer hoje de novo, né, que a gente estava falando no estudo, né? Então Júpiter em Câncer e está em conjunção com Plutão e trígono com a Vênus, né? Não, está em conjunção com a Vênus e com Plutão. O Júpiter, ele rege o ascendente, né? Aqui que está exaltado. E essa configuração mostra naturalmente um destino grande, né? A potência de transformação através do relacionamento, né? É, o Júpiter, o planeta da justiça, né? Da ética, da esperança, né? Em Câncer oferece proteção, empatia, né? Senso, eu ia falar senso de maternidade, né? Mas é o senso maternal, né? Com o povo, né? E esse guia, né, no sentido assim de esperança, de justiça, né? E essa conjunção com Plutão, ela é extremamente simbólica na casa 7 nesse sentido, né, que é uma expansividade transformadora através da relação com o outro, né? E outro com a Vênus, né? Então aqui tem, na verdade, esse estéreo aqui de casa 7 junto com o eixo nodal representa essa potência transformadora nesse sentido de liberdade e de justiça, né? E esse reconhecimento, né, também, né? Então, tem essa peculiaridade aí. Porque o Plutão, na casa 7 ele traz à tona essa função de regeneração do povo, né, através de si mesmo, né?
E aí, claro, a questão das feridas, segregação, a revolução política e tal, que depois se tornou pacífica, né? Mas a Casa 7 como palco, né? Dessas lutas, né? Por justiça, por igualdade, né? Então, não é sobre mim, é sobre meu relacionamento com o outro, né? É sobre o outro, né? É sobre as questões sociais, né? Então, tem essa questão que eu achei bem legal, assim, falei assim, nossa, esse Plutão aqui, ele... E é legal de pensar que, assim, claro, a gente não vai conseguir acionar todas as partes do nosso mapa numa vida, né? Acho que é pouco. Mas o mapa, ele mostra, assim, pontos onde a gente tem as joias escondidas, a gente pode pensar, né? E é no caso dele, né? Enfim. E aí o Martin Libra na casa 11, que tem esse sexto com Mercúrio, né? A casa 11 fala de coletividade, né? De grupos, de estratégia, né? E aí em Libra, mesmo que não é uma área confortável, né? Pro Marte, né? Porque, enfim, tá em queda, né? Mas tem uma ação com estratégia, né? Com inteligência, com diplomacia, né? Representa lutas pelos ideais no coletivo, porque está na casa 11, né? Então, essa questão da pacificação, né? Dessa igualdade, né? Fica representada muito por conta de estar em Libra, né? Tá na casa 11, né? E aí o Netuno, aqui voltando para a casa 9, ele reforça a questão da espiritualidade. E quando eu digo espiritualidade, eu não estou falando sobre religiosidade. Porque aí, nesse sentido, quando eu penso em espiritualidade, eu penso nesse olhar de justiça social, nesse olhar assim de benevolência, de lutar pelos povos, por uma justiça maior, né? Então, contra o apartheid, né? Então, tem uma frase dele que ele não está brigando é, pela vingança nem pela revanche, não é pelos negros nem pelos brancos, né? Pela justiça social, né? Então, esse é um olhar de espiritualidade, né? Esse é um olhar fraterno, né? Esse é um olhar justo, né? Que muitas vezes nos falta, né? E aí é nesse sentido esse Netuno na casa 9 é através do estudo, né? Saturno ou Mercúrio aqui, né? Então, tem um contexto aí. E aí, voltando para essa questão, né? Que eu tentei separar sobre a questão que falam, né? Questão kármica e tal. O nó do norte em Sagitário, na casa 1, e o nó do sul em Gêmeos, na casa 7, ele tem essa questão assim de superar como é que a gente chama isso? Essa coisa automática que tem nas relações, né? Porque ali ele precisa de um caminho próprio, verdadeiro, uma integridade. E aí essa questão de Sagitário, né? A liberdade, né? Então é como se fosse um chamado nesse sentido e ser um farol para a reflexão das outras pessoas, né? Sobre o que é justiça, né? Sobre esse conhecimento, né? Então, a gente vai entender que, por exemplo, o nó do norte em Sagitário, é, na casa 1, então essa necessidade de aprendizado sobre si mesmo, sobre quem é você, sobre as suas questões, sobre o conhecimento sobre quem é você, que muitas vezes falta, né, para quem tem o nó do norte nesse ponto. Essa dificuldade de reconhecer a si mesmo. E o nó do sul na 7, essa extrema facilidade de reconhecer os outros, de entender a luta dos outros. Né? E aí, claro, né, essa estéreo aqui, junto com o nó do sul, potencializa, né? Que aí, no caso, né, a gente vai entender que foi uma vida voltada para uma questão muito além dele, né? Muito além dele. Enfim. E aí, a casa 10 em Virgem, o regente da 10 está ali na casa 9, né? Serviço público, né? No sentido de vocação, no sentido de servir, né? Transmissão de ideias, na escrita de um novo capítulo, né? Estratégia, compromisso com a palavra, com a ética, né? E aí, naturalmente, a gente vê essa parte mais idealizada e tal, mas se a gente for pensar em Virgem na casa 10 junto com esse Mercúrio aqui, teve muita estratégia, muita inteligência, né? Ninguém chega, né? Faz o que
um legado, escreve uma história dessa, né? Sem estratégia, né? Então, essa é a referência de Virgem na casa 10, né? E aí, eu sempre falo da casa 5, que geralmente a gente pega mapas de artistas, né? No caso dele não é isso, mas ele tem a casa 5 em Áries. O regente é o próprio Marte, que está na casa 11, né? O Quirón, se eu não me engano, está aqui na casa 5, né? Está aqui bem na cúspide, né? Então, a casa 5 em Áries, estava falando no começo, né? Dando um exemplo. Ah, a casa 5 é o que a gente gosta, né? Que realmente nos... E a casa 5 em Áries, né? Então, pessoa que tem esse gosto, né? Pela luta, né? Por se fazer valer, né? Por justiça, né? A gente pode pensar também por ser um signo de fogo, né? Enfim. E aí, um pouquinho mais pro final, né? Dispositor final desse mapa dele, né? O próprio Júpiter, que está exaltado, que rege também o ascendente, né? Rege o nó do norte ali. E a Lua, né? Como planeta predominante, por conta da casa 12, né? De Escorpião, e aí, nesse sentido da história dele, e aí a reclusão, a prisão, né? E esse sofrimento, e essa resiliência, essa transformação, né? E eu achei peculiar nesse sentido. E aí, se a gente for pensar nessa astrologia mais contemporânea, esse Plutão, né? De casa 7, né? Em conjunção com Júpiter, para mim foi o destaque dessa história dele, né? Dessa transformação, né? No sentido de liberdade e de justiça, né? Essa dignidade dessa conjunção Plutão e Júpiter, né? A liberdade a qualquer custo, né? Tem essa coisa assim, né? Ou liberdade, ou eu não abro mão, né? Enfim, aí se a gente for pensar em desafios, assim, né? Para não florear, né? A própria Lua em Escorpião na casa 12. Então, se a gente for pensar na casa 12 e a Lua em Escorpião, uma cura de dores ancestrais, né? Ou dar voz ao inconsciente profundo, né? Por estar em Escorpião, né? Encontrar poder onde há ferida, né? Casa 12, né? E aí o Mercúrio e Saturno, essa questão da expressão com autoridade, né? Mesmo nas dores, né? Então, essa resistência. A Vênus oposta ao ascendente, conciliar o desejo pessoal com o chamado coletivo, também um desafio. E o Quirón na casa 5, que eu não cheguei a não falar, mas ele vai falar de uma ferida, né? Uma ferida de abrir mão do que gosta, né? Do que é seu, né? De abrir mão das próprias lutas, né? Das lutas pessoais, né? Então tem essa ferida assim, né? Então, E Júpiter rege a 4, né? o Júpiter rege a 4, né? Da tradicional por conta de peixe, né? Sim. Enfim, acho que é isso, né? Nelson Mandela. Poderia ficar aqui nesse mapa muitas horas, mas eu acho que a gente falou de bastante coisas. No sentido de a gente conseguir dar essa síntese, né? Senão fica muito, muito maçante. Mas, o que vocês acham? Se tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu não falei? Algum ponto, né? Achei bem simbólico essa casa 12 em Escorpião e esse Marte regendo a casa 12. Né? Sim, Parece uma luta, meio o arquétipo do Prometeu, né? O deus que rouba o fogo para os humanos, depois vai ficar preso 27 anos na prisão. é verdade. Conscientemente, né? Conscientemente, uma ação ao bem do povo e entregar a própria vida, né? É isso. Um sol de casa 8 em Câncer, uma lua de 12, né? E essa história, né? De renascimento, né? A própria história de renascimento, né?
própria história de renascimento e de transformação, né? E aí depois, por final, né? Essa transformação, né? Social, né? Pode falar, Orlando. Você vai falar? Professor, boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem? Eu desculpe porque de repente eu saí porque o celular descarregou. Aí deu para pegar esse finalzinho aí. Eu não sei se eu vi bem, mas o Nelson Mandela, ele tá no mapa dele, ele traz a roda na casa 9. Sim, Então, eu penso que a grande bênção para ele foi justamente essa luta, né? Porque tem o Saturno ali também, né? Essa luta, esse empenho, né? Pelas causas sociais, né? Pela justiça ali, isso aí pesou muito também na vida dele e foi um compromisso dele, né? Isso aí acho que também foi uma coisa que que transformou a vida dele. Acho que foi uma grande bênção para ele, porque através disso, dessa luta, desse empenho, né, que ele conquistou, né, as suas realizações pessoais, não só pessoais não, mas coletivas, né? sim. Eu acho que isso aí foi a grande bênção dele, essa roda aí. Tá ali, É, né, junto com sim. Saturno, né, se eu não me Porque na engano, verdade, como tem o Júpiter em conjunção com Plutão, a Vênus ali, já fala um pouco disso, né? Sobre essa questão da transformação através da justiça. A parte da é, fortuna, é, a área onde a gente tem a parte da fortuna é uma área onde a gente tem, onde a gente acaba sendo um afortunado. É sobre isso, né? Não fortuna no sentido financeiro direto, né? Então, no caso dele, né? Uma fortuna é em isso. Leão na casa 9 é uma pessoa Uhum, que é afortunada e reconhecida pelo seu conhecimento e a sua profundidade nesse senso de justiça, que é um pouco o que o Orlando é. está dizendo, né? Foi a Então, inspiração dele, isso que o inspirou, né? sim, sim. Isso aí. Uma Muito coisa legal. muito bonita. Eu pensei nessa palavra também, Orlando, inspiração. Quando eu vi esse Mercúrio-Netuno, nossa, Uhum. Mercúrio e Netuno na 9, inspiração, né? Cara, idealização. Idealização, inspiração. Foi disso a bandeira. Em Foi a Sim, grande. Leão ainda por cima, né? Em Leão. Foi? Em Leão. É. Quer dizer, toda a garra ali, né? Toda a força. Muito ah, eu vi lindo. que o povo chegou por aqui, ó, a Esther, Marilene. Nem chegaram antes pra gente tomar o café, esse povo, gente. Morrendo de saudade desse povo. Obrigado. Eu que Oiê, agradeço. saudade. Oi, tudo bem? Ô, Nem chegou cedo ô, pra gente tomar Rodrigo. café. Marilene de cabelo novo. Tudo bem? Bom ver Quero vocês. ver se eu faço o módulo 2 agora. Ah, vou mandar amanhã. Vou mandar pelo Zoom. Que legal. Vai ser legal. Enfim, então é isso, né? Nelson Mandela, signo de câncer, tô esquentando os tamborins. Que bom que vocês estão aí, matei a saudade do povo. Vocês têm alguma dúvida, mais alguma coisa ou não? Eu tirei o mapa daqui porque eu queria ver o povo que chegou que eu não tinha visto. A Marilene, a Ah, Esther. Rô, a única coisa que eu achei. Depois eu vou ouvir e pegar tudo, né? Porque eu cheguei agora no final. Mas Lua de casa 12, Câncer de casa 8, É, muito parecido com o meu. Cadê minha parte Mandela? é verdade, né? Parecido mesmo. Ai, E o ascendente também, Esther. O ascendente em Sagitário. É verdade. ascendência Sagitário também. Ai, meu Deus, eu preciso de. Tá vendo? Eu sabia que eu sou perdida. Eu preciso me Vai ter que achar no ficar escuro. presa 27 anos, então, hein, Esther? Oi, meu amor? Você vai ter que ficar presa 27 anos. Se eu considerar, Já né, está quase saindo da sextou, prisão, né? de alguma forma eu já tô, viu? Eu já tô numa prisão, eu tô doidinha pra sair dela. Agora eu entendi. Gente, que interessante. Eu preciso de ouvir isso de novo. Ó, Rô, vou pegar inteiro aí.
Tá Aí bom. da próxima vez que você for ler meu mapa, entendeu? Eu já vou um pouquinho melhor, acho. Maravilhoso, saudade. Enfim, bom estar com vocês, bom ver vocês, rever vocês, né? Ver vocês, prazer aí. E é isso, até semana que vem. Tá bom? Que a gente vai ter um pouco que a gente vai se ver na sexta-feira, né? Tchau, Mas tchau. beijo, beijo, beijo. Boa Ótimo fim de semana. noite. Tchau, Prazer em estar tchau. com Boa noite, vocês. obrigada, Boa gente. noite. Prazer estar com vocês e falar da astrologia, coisa mais Obrigado, linda. viu, Orlando? Muito legal. Aparece aí para Abraço. tomar um café com Voltou, nós. boa noite. Tava Força. ótima a Boa reunião. noite. Boa noite. Boa noite, gente.